Salve, salve, cafezeiros e cafezeiras! Eu sou a professora Luciana e esse é o Café com Morilas. Pega seu café e vem comigo para a gente discutir questões jurídicas que tocam o nosso dia a dia de um jeito que todo mundo pode entender. Essa semana a gente está falando sobre o caso do aborto realizado naquela menina de 10 anos, que é do Espírito Santo, que aconteceu em agosto. Se você não assistiu ontem, volta lá que tem um vídeo explicando como que juridicamente começa a vida. Hoje eu vou falar sobre as regras do aborto legal no Brasil. Seu café já está aí? O aborto legal. Uma pesquisa que foi realizada e divulgada pelo site Gênero e Número no dia 20 de junho aponta que em 13 estados brasileiros e no Distrito Federal não existe um serviço disponível de interrupção legal da gestação. Apenas 31 cidades brasileiras contam com esse serviço e muitos hospitais afirmaram categoricamente, para a entrevista, para a pesquisa, que não existe aborto legal no Brasil. Mas sim, existe aborto legal no Brasil e é sobre isso que a gente vai falar aqui. Mas primeiro a gente precisa entender o que é o aborto. Bom, o aborto é a interrupção da gravidez, seja natural, seja provocada, após a concepção e antes do nascimento. Isso está falado no vídeo de ontem. Nem todo aborto é crime. Os abortos espontâneos, por exemplo, são muito comuns e não configuram crime. Bom, então desde quando que se pratica o aborto no mundo? Não necessariamente como crime. Bom, tem documentos sobre a prática do aborto nas sociedades orientais mais de 2.000 anos antes de Cristo. São receitas de abortíferos ingestivos e a descrição de ações físicas violentas com o objetivo de abortar. Na Grécia Antiga, a prática do aborto era comum e não era considerado crime na maioria dos casos porque ele era utilizado para controle de natalidade. Como o feto era entendido como parte do corpo da mulher e a mulher era propriedade do seu marido, o crime só ficava configurado se ocorresse sem o consentimento do marido. Por volta dos anos 1200, São Tomás de Aquino ele passou a entender que o aborto não poderia ser considerado homicídio se ele fosse realizado nos primeiros estágios, porque o embrião receberia a alma apenas no último estágio de desenvolvimento. De 1588 a 1591, o aborto passou a ser considerado condenável em qualquer estágio da gestação. Em 1599, o Papa Gregório XIV reinstaurou o aborto como condenável apenas a partir do momento que a mulher grávida sentisse os movimentos do feto pela primeira vez, o que aconteceria cerca de 116 dias após a gravidez. Bom, no começo da história do Brasil, enquanto a gente ainda era colônia, o direito canônico era o paradigma e as leis vigentes eram as ordenações alfonsinas, manuelinas e filipinas. Nas ordenações filipinas não existe referência ao crime de aborto, mas ele era entendido como um homicídio desde que o corpo já tivesse alma, e a ideia do corpo ter alma vem pelo direito canônico. No Brasil Império, o Código Criminal de 1830 não criminalizava o aborto praticado pela própria gestante, apenas aquele praticado por terceiros com ou sem o consentimento dela. Em 1869, o posicionamento da Igreja Católica sobre o aborto foi oficialmente firmado pelo Papa Pio IX. Ele declarou que o embrião fica investido de alma logo no momento da concepção e o aborto passa a ser considerado pecado grave. No Brasil, em 1889, a gente vira uma república e o Estado é formalmente declarado laico, com a separação da Igreja e do Estado. Ainda assim, o Código Penal de 1890, que teve vigência até 1940, criminalizava quem provocasse ou auxiliasse o aborto e a mulher que o cometesse. O Código Penal de 1940, que está em vigor até hoje, ele segue regras parecidas, como a gente vai ver a partir de agora. Mas resumindo, o aborto não é uma prática recente. Recente é a sua criminalização. Eu tenho que perguntar uma coisa antes da gente seguir. Por que será que muitas pessoas acham que o aborto deve ser punido como crime? O direito penal, ele precisa ser considerado a última forma de impedir que as pessoas cometam ações que são consideradas socialmente indesejáveis. Na teoria, disse que o direito penal é a última ratio, entre aspas, porque é latim. É a última opção para desestimular um comportamento. Se houver ações civis ou administrativas que impeçam uma conduta, elas devem ser usadas antes do direito penal. Como ficou claro no decorrer da história que eu contei,
é evidente a relação entre o desenvolvimento da religião e a criminalização do aborto. Acontece que a moralidade do mundo ocidental onde a gente vive, ela está fundamentada na crença de que Deus é quem decide o que é certo e o que é errado. E essa percepção, ela é a mesma para os cristãos, para os judeus e para os islâmicos. As três religiões do livro, chamadas religiões do livro, que reúnem 55,3% dos habitantes do mundo. Então, muitas pessoas acham que o aborto precisa ser punido como um crime, porque eles pensam com os padrões da religião e acham que as leis precisam refletir as suas crenças religiosas, mesmo que o Estado brasileiro seja laico. Bom, vamos voltar ao tema principal, que é o crime do aborto. O que é o crime de aborto, de acordo com a legislação brasileira? Bom, ele está previsto no Código Penal entre os artigos 124 e 128. A lei não define o que é aborto. Ela apenas define que aborto é crime. O artigo 124 define a pena de aborto para a gestante, para a mulher, com pena de detenção de 1 a 3 anos. Ou seja, é um crime que só pode ser cometido por uma mulher. É uma pena pequena, que não chega nem a levar a mulher para a cadeia, mas é um crime. Também é crime o aborto provocado por terceiro, seja ele um médico ou não. O artigo 125 traz a pena para quem provoca o aborto sem o consentimento da gestante. Essa pena é mais alta, ela é de reclusão de 3 a 10 anos. Se tiver o consentimento da mulher, a pena é bem menor, reclusão de 1 a 4 anos. Tem ali algumas causas de aumento de pena, mas eu não quero me concentrar nelas. Eu quero falar mesmo das hipóteses em que o crime não é punido. Quer dizer, ele continua sendo crime, mas ele não recebe pena. Isso é o que está previsto lá no artigo 128. Ele retira a punibilidade, tanto para o médico quanto para a gestante. Tem duas hipóteses na lei ali previstas no Código Penal e uma que está prevista na jurisprudência, que é a decisão dos tribunais. O que está previsto no artigo 128? O aborto necessário, que é aquele que acontece quando não há outro meio de salvar a vida da gestante, e o aborto no caso da gravidez resultante de estupro. Nesse caso, precisa do consentimento legal da gestante ou do seu representante legal, se for uma menor, que é o caso que a gente está estudando. Existe também uma terceira hipótese, que é a hipótese do aborto do feto anencefálico. O feto anencefálico é aquele que não tem cérebro ou tem o cérebro muito pouco desenvolvido. Em uma decisão histórica, no dia 12 de abril de 2012, o STF, julgando a ADPF número 54, decidiu que não deve ser punido o aborto do feto que seja inviável, quer dizer, que não consiga sobreviver fora do útero. A ADPF é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. É um tipo de ação que só pode ser proposto por algumas pessoas e perante o Supremo Tribunal Federal nos casos em que o Legislativo estiver omisso, quando ele deixou de criar uma lei. O STF entende, então, que não existe violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal. É importante a gente ter em mente, como eu falei, que o direito penal é a última forma de impedir algum tipo de comportamento indesejado na sociedade. Se o objetivo do aborto, ou do crime do aborto, é proteger a vida do nascituro, do feto que está por nascer, se esse feto não tem condições de ter vida, não tem um bem jurídico a proteger. Então é por isso que a tendência jurisprudencial vem estendendo o sentido do que ficou decidido sobre o feto anencefálico para outras anomalias que tornem a vida inviável. Então é o tema do habeas corpus número 124.306. Havendo uma anomalia que torne a vida fora do útero inviável, o abortamento, enquanto ainda existe a gravidez, não deve ser criminalizado. Esse não é o caso dos fetos microencefálicos, como das mães que tiveram Zika vírus. A vida é difícil, mas existe vida. Então, nesse caso, o STF decidiu que não pode haver o aborto e que o aborto é crime. Aplica-se somente nos casos de inviabilidade total da vida. A gente precisa parar para pensar um pouco. Quando se admite a possibilidade do aborto, em qualquer hipótese, uma gestante, ao descobrir que o seu feto, o seu embrião, o seu bebê é portador de algum tipo de anomalia ou uma doença, ela pode decidir interromper a gravidez. Teríamos como consequência disso uma verdadeira limpeza social.
eliminando todo e qualquer indivíduo diferente do que se estabelecer como um padrão. Isso é bem perigoso, porque a gente vai ter uma sociedade exclusivamente com indivíduos normais. E a gente precisa ver como que a gente vai definir o que é esse normal. Isso começa a ser perigoso. A esse tipo de atitude se chama eugenia. É uma forma de limitar uma reprodução considerada falha ou ruim. O aborto não pode ser usado como uma forma de eugenia ou de melhoramento genético ou de depuração étnica. Os textos que fundamentam o ODS número 5 da ONU são bem claros nesse sentido. Os ODS são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Eles foram definidos pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, em 2015, como metas a serem atingidas até o ano de 2030. O ODS número 5 se refere à igualdade de gênero e está lá claramente definido, aspas, em nenhum caso se deve promover o aborto como método de planejamento familiar. O texto da Conferência Internacional sobre a População e Desenvolvimento, chamado Plataforma do Cairo, no seu item número 115, aponta que os atos de violência contra a mulher também incluem a esterilização forçada e o aborto forçado, a utilização coercitiva ou forçada de anticoncepcionais, o infanticídio feminino e a seleção pré-natal do sexo. E coloca como objetivos eliminar todas as formas de discriminação contra as meninas e as causas remotas de preferência por filhos varões, que resultam em práticas nocivas contra a ética, como a seleção pré-natal do sexo e o infanticídio feminino. Isso é ainda agravado pelo crescente uso de tecnologias para a determinação do sexo fetal, causando o aborto de embriões femininos. A gente precisa incluir essas questões nas nossas discussões. O que aconteceu na história que deu origem a essa pequena série é que uma menina, estuprada sistematicamente pelo seu tio, ficou grávida e teve seu aborto judicialmente autorizado. Mas muitos fundamentalistas religiosos decidiram chamá-la de assassina, esquecendo que a vida dessa criança de 10 anos, a vida dela própria, estava em risco. Por que será que essa situação gerou tanto alarde? Será que é um caso incomum no Brasil? Como são tratados os estupros dessas crianças? Amanhã a gente fala sobre isso, que o café já está esfriando de novo. Se você ficou com alguma dúvida, deixa uma pergunta que eu vou fazer um vídeo respondendo a todas elas no final da semana. Aproveita, manda esse vídeo se você acha que alguém pode gostar de ver. Deixa uma curtida ou até uma descurtida, que valeu também. Tchau, tchau, até a próxima.